Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mesani. Mesani você conhece, não tem erro, né? É tradição, é qualidade, enfim, confira os seus produtos, os produtos da Mesani no seu site www.mesani.com.br. Humanidade Livre é um programa de reflexão, meia horinha aí que a gente para refletir sobre a nossa vida, sobre o sentido dela, o que nós estamos fazendo afinal de contas aqui e se nós estamos fazendo o correto ou não, temos que mudar alguma coisa ou não, o que nós temos que alterar, o que nós temos que permanecer, enfim, é um programa que lança pistas para que a gente possa refletir sobre a nossa existência e a nossa vida nessa existência. E se você quiser conferir os programas anteriores, é só você entrar na minha página Padre Beto Bauru, ou então entrar na página da TVC Bauru, ou entra no YouTube, no meu canal Padre Beto, ou no canal da TVC Bauru. Lá estão todos os programas, nós já refletimos sobre vários temas, sobre ética, sobre autonomia, sobre comportamento humano, e agora nós estamos numa fase que nós estamos tirando pistas do Evangelho de Marcos. Por isso nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, né? É uma fase que nós vamos passar, depois a gente vai buscando outras fontes que podem nos ajudar a orientar a nossa vida e a refletir sobre ela. E hoje, mas antes de começar o trecho de hoje, eu gostaria de mandar um abraço carinhoso ao Marcos Augusto, à Neuza Fátima Pereira, à Maria Cristina, ao Padre Alessandro De Luca, que é lá de Vicentina, Mato Grosso do Sul, é padre da Humanidade Livre, lá do Mato Grosso do Sul, e mandar um abraço carinhoso à nossa querida Cidinha Valente, Cidinha Adorno Valente. Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado pela audiência e pela companhia de vocês. Se você tiver algum tema que você acha interessante, necessário, que seja debatido nesse programa, deixa aí o seu comentário, o tema proposto, enfim, aquilo que você acha interessante a gente abordar aqui nesse espaço Humanidade Livre. Afinal de contas, a humanidade é livre e você é livre para expressar também as suas ideias, não é? Mas vamos lá para o texto de hoje. É o capítulo 3, versículos de 1 a 6 do Evangelho de Marcos. E esse trecho ele começa assim: Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E observaram para ver se o curava no sábado, a fim de poderem acusá-lo. E ele disse ao homem que tinha a mão atrofiada: vem para o meio. Então perguntou-lhes: no sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Eles, porém, ficaram calados. E passando um olhar de indignação sobre eles, entristecido pela dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e sua mão ficou curada. Os fariseus, saindo dali, imediatamente tiveram uma reunião com os herodianos. Herodianos são os políticos da época, contra ele, para fazê-lo morrer. Bom, esse trecho aqui, ele é um trecho que termina uma parte do Evangelho de Marcos, que é uma parte de conflito entre Jesus e os fariseus. Nós lemos as outras partes nos programas anteriores, e essa é a última parte do conflito, não é? Mas antes de discutir sobre essa cena, e aí trazer para os dias de hoje, eu gostaria de lembrar você o seguinte: Jesus Cristo é um paradigma. Para quem lê os Evangelhos, Jesus Cristo é um paradigma. Quer dizer, se eu me adentro na leitura dos Evangelhos, se eu procuro ler os Evangelhos, eu tenho que ter em mente que eu não estou lendo uma biografia. Os Evangelhos não têm intenção de descrever a vida de Jesus. Tanto é que nós não temos a juventude, nós temos muito pouco da infância e também temos muito pouco da vida adulta de Jesus. Nós temos trechos reflexivos, alguns trechos que são históricos, alguns trechos que não são históricos, alguns trechos que nós presumimos que sejam históricos, e há trechos que nós sabemos que não são históricos. Mas de qualquer forma, os evangelhos, eles não têm a intenção de narrar a vida de Jesus Cristo, não é uma história da vida de Jesus, mas que os evangelhos, eles proclamam
uma proposta, lançam uma proposta, que é a proposta do reino de Deus, através de passagens nas quais o Cristo é um protagonista. E como protagonista ele passa a ser um paradigma para quem lê os evangelhos. E o que é um paradigma? Paradigma é um modelo a seguir. Então, quando eu leio os evangelhos, quando eu olho para o Cristo nas cenas, eu preciso olhar como se eu estivesse olhando no espelho. O Cristo é um espelho para mim. Ao olhar para o Cristo, eu estou olhando para mim mesmo. Quando o Cristo fala assim, num trecho do Evangelho de João, eu sou o pão descido do céu. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, todo ser humano é um pão descido do céu. Ou seja, é uma bênção, é um alimento para o mundo. Pode ser um alimento para o mundo, desde que eu me disponha a ser um alimento para o mundo. Então, ao ouvir o Cristo falando isso, eu tenho que ver eu mesmo proclamando isso. Eu sou um pão que está aí para alimentar esse mundo através das minhas atitudes, através da minha palavra, através do meu ser. Como meu pai dizia, né? Beto, nós temos que ser um novo evangelho, ou a continuação dos evangelhos. Não é? Eu tenho que ser o quarto evangelho, não é? O quinto evangelho. Não é? Então, eu tenho que ser uma boa nova para o mundo. Né? Afinal de contas, evangelium quer dizer boa nova, uma boa notícia para o mundo. E eu começo a vivenciar isso a partir do momento que, ao ler os evangelhos, eu vejo o Cristo na minha pessoa, ou eu vejo o Cristo com a minha pessoa, eu me olho no espelho. Não é? O que aconteceu com o cristianismo? O cristianismo pegou esse espelho e colocou no altar e fica adorando o espelho. Não é essa a proposta de Jesus. Tanto é que Jesus não deixou nada para ser idolatrado, ele não deixa nada escrito, ele não deixa nenhum objeto de relíquia, né, para que ele seja adorado. Enfim, ele simplesmente vive a sua vida, dá o exemplo e desaparece. Não é? E cabe a nós seguirmos esse exemplo, cabe a nós incorporarmos esse exemplo, né? Incorporação, né? Incorporar. Tornar isso corpo, tornar isso realidade. Então vamos para a cena de hoje. Vamos olhar um pouquinho na cena de hoje e trazer isso para os dias atuais. Bom, na cena de hoje Jesus entra novamente na sinagoga. O Evangelho ele reforça isso, né? Novamente na sinagoga. Por que ele faz isso? Porque o Cristo ele é muito heterodoxo para o judeu, para o judaísmo da época. Ele praticamente não vive na sinagoga, ele vive fora da sinagoga. Por isso que o Evangelho de Marcos reforça, ele entra novamente na sinagoga, como se isso fosse algo extraordinário. Isso é realmente algo extraordinário. Jesus Cristo não é um beato, Jesus Cristo não é um religioso que vive na sinagoga rezando, orando, fazendo sacrifícios, não é? Para Deus, como muitos religiosos de hoje acabam não vivendo no mundo e acabam vivendo muito mais dentro da igreja. Não é? O Cristo viveu mais fora da igreja, mais fora da sinagoga, do que dentro da sinagoga. Se você juntar todas as cenas que nós temos nos evangelhos, você vai ver o Cristo muito mais fora, em ambientes profanos, vamos dizer assim, do que em ambiente sagrado, que é a sinagoga. Por isso que o evangelho reforça, ele entra novamente na sinagoga. E ele entra por quê? É dia de sábado. E o sábado vai ter aqui uma importância muito grande. E assim que ele entra na sinagoga, colocam na frente dele um homem que tinha uma mão atrofiada. E ao colocarem esse homem com uma mão atrofiada, isso na verdade, uma provocação para Jesus. Não é? Esse Jesus que diz que ama as pessoas, que nós devemos amar as pessoas, não é? Esse homem com uma mão atrofiada acaba se tornando uma provocação. Por quê? É dia de sábado. E o sábado era um preceito religioso. E havia várias prescrições do que eu não poderia fazer no dia de sábado. No programa anterior nós analisamos um trecho que os discípulos de Jesus colhem espigas de milho no dia de sábado, o que é proibido fazer no sábado, a colheita. Não é? E Jesus deixa com que os seus discípulos façam isso porque eles estão com fome. Não é?
e agora colocam esse homem com a mão atrofiada na frente do Cristo no dia de sábado. Então aqui nós temos uma provocação. E a questão não é se Jesus cura ou não, mas a questão é o que ele vai fazer com esse homem no dia do sábado. No sábado só era permitido socorrer uma pessoa no caso de vida e morte. Então se a pessoa estava em perigo, em risco de morrer, aí sim a pessoa podia ser socorrida no dia de sábado. Mas não é o caso aqui. Um homem com uma mão atrofiada é um doente crônico. Ele não necessariamente tem que ser curado no dia de sábado. Não é? Mas a presença daquele homem já é um chamado para Jesus para solucionar esse problema. É o que o Cristo vai deixar muito claro em várias situações da sua vida. Toda circunstância diante de mim é um chamado. Toda circunstância diante de mim é uma pergunta. O que eu devo fazer aqui? Qual é a minha missão aqui? Qual é a minha ação que vai melhorar essa situação? Eu sou aquele que devo chegar e não criar problemas, mas trazer as soluções. Então, diante de uma circunstância problemática, eu sou aquele que ilumina, eu sou aquele que é o sal que vai dar gosto, eu sou aquele que, enfim, vai trazer a solução para os problemas. É isso que o Cristo faz em todas as circunstâncias através das quais ele atravessa. Não é? E aquele homem com a mão atrofiada, que é um doente crônico, não é alguém que está precisando urgentemente de socorro, é uma circunstância e é um apelo a Jesus Cristo. Não é? E então aqui nós temos uma provocação. Não é? Ele vai ou não vai curar no dia de sábado? Ele vai desobedecer ou não? Ou ele vai obedecer o preceito religioso? E aí o Cristo responde a essa provocação com um questionamento. Eu devo ou não devo fazer o bem no dia do sábado? Eu devo ou não devo fazer o bem no dia do sábado? No sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou perdê-la? Essa questão que o Cristo coloca. Diante do sábado, que é um dia sagrado para nós, judeus, nós podemos fazer o bem ou não? Esse é o questionamento. E todos ficam em silêncio. Por quê? Porque a maioria ali estão cegos. Eles não entendem o questionamento de Jesus ou não querem entender esse questionamento. E aí o Cristo se sente entristecido. Ele passa um olhar assim, sobre aquelas pessoas, um olhar assim de indignação. Ele fica indignado mesmo. Né? O texto usa essa palavra. Ele fica indignado. Como é que pode um preceito religioso estar acima do fazer o bem? Está acima do amor, não é? E aí então ele acaba curando esse homem da mão atrofiada, não é? E os fariseus saem imediatamente e vão conversar com os políticos para ver uma forma de eliminar esse ser subversivo que é Jesus Cristo. Um ser que mais olha para o amor do que para os preceitos religiosos, não é? Mas no próximo bloco, a gente vai para um break comercial agora, no próximo bloco a gente vai trazer isso para a nossa própria vida, que é justamente o X da questão. Até daqui a pouco. NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom.
Olá, eu sou o Padre Beto e você está assistindo mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Alimentos Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade. E se você quiser conferir as novidades da Mezzani, é só você dar uma olhadinha no site da Mezzani, www.mezzani.com.br. E hoje nós estamos refletindo novamente o Evangelho de Marcos, mais um trecho. Essa é a nova fase do programa, depois nós teremos outras fases também. Se você quiser conferir os outros programas Humanidade Livre, você pode entrar no Facebook, na minha página, Padre Beto Bauru, ou então na página do Facebook da TVC Bauru. Lá tem todos os programas que nós exibimos até agora. Também entrar no YouTube, no meu canal, Padre Beto, ou então no canal da TVC Bauru, também no YouTube. Né? Hoje nós estamos refletindo o trecho do capítulo 3, versículos de 1 a 6 do Evangelho de Marcos, que é um trecho em que o Cristo entra na sinagoga, colocam para ele um homem com a mão atrofiada. Isso é uma provocação, porque é dia de sábado. Era proibido curar no dia de sábado, e o Cristo então se vê provocado pela presença desse homem, não é? E o pessoal ali espera a reação de Jesus, se ele vai curar ou não vai curar no dia do sábado. Lembrando que no sábado eu podia só socorrer uma pessoa se essa pessoa tivesse em risco de vida, não é? E o Cristo então pergunta, ele responde à provocação com uma pergunta: podemos ou não podemos fazer o bem no dia do sábado? Afinal de contas, eu posso fazer o bem ou o preceito religioso está acima do bem? E o povo fica em silêncio, o Cristo fica indignado, não é, com esse silêncio, pede para que o homem se aproxime ou vá para o meio da sinagoga, ele cura o homem. E aí os fariseus ficam indignados com essa ação de Jesus, ou seja, ele age no dia do sábado, ele tem uma ação proibida no dia do sábado, ele desrespeita o dia do sábado, ou seja, ele desrespeita um preceito religioso. Não é? O que está em jogo aqui? Qual é a questão, afinal de contas? A questão não é tanto a cura, que Jesus curou, a questão não é que ele curou no dia do sábado, mas a questão são duas posturas bem diferentes aqui. Uma postura é a obediência cega aos preceitos religiosos. Uma tendência que está muito presente hoje em dia. As pessoas seguem cegamente muitos preceitos religiosos sem questionamento algum. Uma outra postura é a postura da reflexão. Então, uma postura é a postura da obediência cega, que era a postura dos fariseus da época. Os fariseus não eram, hoje o farisaísmo, né, ele tem uma conotação pejorativa, mas tem uma conotação pejorativa graças ao cristianismo. Mas os fariseus, na verdade, eram pessoas bem vistas, bem quistas pela sociedade, porque eles levavam ao pé da letra o que estava escrito na sua Bíblia. Eles seguiam, ou tentavam seguir à risca, né, o que estava escrito na Bíblia. E julgavam as pessoas por não seguir, né? Muitas delas não seguiam à risca, então eram condenadas pelos fariseus. O Cristo vai criticar severamente esse grupo, não é, que é tão legalista assim. Mas não é somente os fariseus, não é? Todos aqueles que acham que o que está na Bíblia, então eu tenho que fazer, o que está proibido na Bíblia, eu não posso fazer, simplesmente assim, tem essa postura de obediência cega. O Cristo vem com uma outra postura. Quando o Cristo ele está com um homem na sinagoga que tem uma mão atrofiada diante dele, ele lança uma reflexão. Ele fala: eu devo fazer o bem ou não no dia do sábado? Ora, o que o Cristo está fazendo, afinal de contas? Ele está lançando uma pergunta, um questionamento, ele está tentando fazer com que as pessoas pensem criticamente sobre um preceito religioso. Então você tem, de um lado, a postura dos fariseus, que é uma postura cega, não, o que está na Bíblia deve ser obedecido, e a postura reflexiva de Jesus. Não, peraí, nem tudo que está na Bíblia eu tenho que seguir cegamente, eu tenho que me perguntar, não é? O que eu devo fazer, afinal de contas? O que é mais importante? O preceito do dia do sábado, ou qualquer outro preceito, ou o amor que eu posso expressar diante de uma pessoa? Essa a grande questão
discutida no texto e proposta por Jesus. Quer dizer, Jesus não é um ser que vai seguir cegamente os preceitos religiosos, mas Jesus ele vai refletir através do seu comportamento e através das situações os preceitos religiosos, e vai fazer com que as pessoas também reflitam, não é? Ele causa muito estranhamento através das suas ações. Por quê? Porque muitas vezes ele age contra esses preceitos religiosos, não é? Não vamos esquecer de uma cena muito forte, que é a entrada de Jesus no templo, não é? Qual era o lance no templo de Jerusalém? No templo de Jerusalém, o lance era oferecer um sacrifício a Deus. E esse sacrifício era um animal, desde um pequeno pássaro até um boi, não é? E dependendo de quem tinha mais grana ou menos grana. E as pessoas não precisavam levar o animal até o templo, porque muitas pessoas vinham de longe, né, para Jerusalém. Então havia pessoas que vendiam animais no templo para serem sacrificados, e também haviam estrangeiros que vinham, judeus estrangeiros que vinham e tinham outras moedas, portanto haviam cambistas no templo. Então havia todo um comércio no templo de Jerusalém para fazer esse sacrifício. O Cristo entra, não é, e vai expulsar os vendilhões do templo com violência, não é? E alguns afirmam que ele não fez isso sozinho, tá? Que isso foi uma ação planejada, porque Jesus conhecia o templo de Jerusalém. Ele visita como um bom judeu o templo de Jerusalém desde pequeno. Tem uma narrativa no Evangelho que ele vai aos 12 anos ao templo de Jerusalém. Então ele sabe muito bem o que funciona ali. E se ele entrasse sozinho, ele não conseguiria fazer aquela ação, ou seja, expulsar os vendilhões do templo, não é? Alguns autores afirmam que isso foi uma ação planejada e uma ação de guerrilha mesmo, uma ação de grupal, ou seja, Jesus entra com um grupo grande no templo para expulsar essas pessoas. Quer dizer, ele agride a própria instituição religiosa da época, né? A própria prática religiosa da época. Tudo isso é estranhamento para aquele povo. Por quê? Porque o Cristo ele vai pregar um Deus que é muito diferente daquele Deus que o povo acreditava, não é? E um Deus que nós temos que atualizar para os dias de hoje, não é? Ou seja, eu tenho que ver da mesma forma que o Cristo via Deus nos dias atuais. Então, a primeira questão se eu quero seguir ao Cristo, se eu quero ter o Cristo como paradigma, se eu quero ser um Cristo nos dias de hoje, eu tenho que ser uma pessoa de cabeça pensante, em primeiro lugar, uma pessoa reflexiva. Eu não posso simplesmente pegar a Bíblia e dizer, bom, o que está aqui eu vou seguir e ponto final. Não é? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que no Êxodo capítulo 20, versículo 4, Deus vai proibir que se crie imagens ou de homens ou de animais. Mas aí eu tenho que pensar, peraí, né? Que mal eu estou fazendo em tirar uma fotografia de um animal ou de um ser humano, fazer uma escultura, que é uma expressão artística, que mal estou fazendo criando uma imagem, não é? A mesma coisa do Cristo refletir. Eu posso ou não posso fazer o bem no dia do sábado? Ou eu devo guardar o dia do sábado do jeito que está prescrito na Bíblia, não é? O próprio Cristo faz isso. E muitos seguidores do Cristo hoje em dia não olham para o Cristo, olham para o Antigo Testamento, olham para a lei e ponto final. Né? E não olham para a atitude do Cristo, quer dizer, seguem o Cristo, mas na verdade não seguem as atitudes dele, ou não têm as atitudes que ele tem. A Bíblia não fala nada sobre televisão, não é? Por quê? Porque não havia televisão na época. O homem que é inspirado por Deus e que vai muitas vezes escrever textos inspiradíssimos por Deus que estão na Bíblia, ele não tem conhecimento da televisão. E aí? Devo assistir televisão ou não devo assistir televisão? O que eu devo assistir televisão, né, na televisão? Quais os programas que eu devo escolher para assistir? Não é? Quais os programas que me enriquecem ou quais os programas que abaixam o meu nível cultural? Não é? Isso tudo depende da minha reflexão. Não é? Devo participar das redes sociais ou não devo participar das redes sociais? Isso depende da minha reflexão. Se eu seguir a linha do Cristo,
Cristo teve em todos os ambientes possíveis, não é? O Cristo hoje participaria com certeza das redes sociais. Então, a reflexão aqui é fundamental. Afinal de contas, dois homens que querem ter uma relação amorosa, sexual, não é? Que mal eles estão fazendo ao mundo, né? Que mal eles estão fazendo à sociedade, não é? Então, é uma outra reflexão que nós devemos fazer, por quê? Porque a Bíblia, o homem que escreveu, inspirado por Deus a Bíblia, ele não tinha naquela época um conhecimento da sexualidade humana como nós temos hoje em dia. Não é? Nós não podemos esquecer que a própria palavra sexualidade foi criada no século XIX. Então, é um conhecimento muito recente, não é, que nós temos dessa parte do ser humano. Não é? E o ser humano que foi iluminado por Deus e escreveu a Bíblia não tinha condições de falar sobre, de debater a sexualidade. Não é? Então, nós temos que usar a nossa cabeça pensante, ou seja, o dom de Deus, não é? Um dom que Deus nos deu, que é pensar, refletir e pensar criticamente. Não é? Pensar criticamente é o quê? É pensar o que é, tentar definir as coisas, como funciona, entender como funciona, e aí se perguntar, isso tem razão de ser ou não tem razão de ser? São três perguntas fundamentais, né? O que é o aborto, o que é a eutanásia, o que é a pobreza, o que enfim, o que é o capitalismo, como funciona o aborto, como funciona a eutanásia, como funciona a pobreza, como ela surge, como funciona o capitalismo, não é? E tem razão de ser tudo isso ou não tem razão de ser tudo isso? Não é? Então eu tenho que usar do conhecimento humano que nós conseguimos até agora e ter uma cabeça pensante como Cristo teve diante das situações da sua vida. E aí então ter a minha própria atitude ética, que independentemente do que a Bíblia fala, eu busco fazer o bem. Eu não mato. Eu não mato por quê? Eu não mato um ser humano por quê? Não porque está na Bíblia não matarás, mas porque eu entendo que matar um ser humano é causar um sofrimento a um ser humano, aos seus familiares, aos seus amigos e à própria humanidade. Eu não roubo, por que eu não roubo? Não é porque está na Bíblia não roubarás, mas é porque eu entendo que roubar, tirar o que é do outro, vai causar um sofrimento para o outro, para os seus familiares, para os seus amigos e vai causar uma desordem social, não é? Eu não cometo adultério, por quê? Não porque está na Bíblia não cometerás adultério, né? Eu não traio minha mulher por quê? Porque eu sei que com isso eu vou causar um sofrimento para ela, eu vou causar um sofrimento para a sua família, vou causar um sofrimento para os meus filhos e assim por diante. Quer dizer, isso é uma questão de consciência, não é a questão de estar ou não estar no texto bíblico, mas é a questão de eu pensar, e é o que o Cristo vai fazer durante a sua vida. E é por isso que ele vai ser crucificado, porque ele vive com pessoas que pensam dogmaticamente. Não é? O que está na Bíblia tem que ser feito. Não é? E não é por aí, gente. Não é? Vamos pensar, vamos refletir, vamos procurar entender melhor as coisas. Um grande abraço ao Tom José, que me deixou aqui uma mensagem muito bonita. Continue na batalha, que vai dar tudo certo. Muito obrigado, Tom. Um abraço a Cidinha Valente, um beijo no seu coração. Eu quero desejar a todos uma ótima semana, que a gente possa ser cada vez mais cabeças pensantes, não é? Seres críticos nesse mundo e pessoas de ação, pessoas de atitudes. Tá legal? Tenha uma ótima semana, fique com Deus e até o próximo Humanidade Livre.